Olá, tudo bem? Meu nome é Cíntia Morim, estou participando da segunda edição do Senaquale. Muito bem-vindos à nossa palestra. Então, eu estou muito orgulhosa de participar dessa semana, e o assunto que eu venho, apresentar para vocês são os princípios da gestão de riscos de acordo com a ISO 31000. Então, essa norma é muito importante, é uma norma internacional de gestão de riscos. É interessante que todos saibam e conheçam essa norma, todos os tipos de negócio, organizações, seja indústria, empresas, de todos os ramos, empresas na área da saúde, de logística, de, de serviços, ou seja, todos os ramos de atividade. Então, meu nome é Cíntia Monteiro Amorim, eu deixei aqui o meu contato, para vocês, futuramente a gente manter contato. Então, vou me apresentar um pouquinho aqui, para vocês reconhecerem um pouquinho do meu histórico profissional, da minha trajetória profissional. Eu fiz o mestrado em Engenharia Ambiental pela Federal de Santa Catarina, também me especializei em Gestão da Qualidade e me formei em Administração pela PUC Minas. Eu trabalho na Sustentar Consultoria e Treinamentos. Sou diretora da empresa, atuando diretamente como consultora, auditora, realizando treinamentos. Então, nós temos um Instagram muito interessante, podem seguir, vamos fazer contato lá pelo Instagram. E eu estou deixando também o meu canal do YouTube para vocês se familiarizarem com outros vídeos, outros conteúdos diferenciados que nós temos sobre qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, gestão de riscos, gestão de ferramentas da qualidade. E o meu LinkedIn também, que é interessante, tenho muitos contatos e é importante manter, o LinkedIn atualizado. Trabalho com consultoria e auditoria há muitos anos, aproximadamente 20 anos, trabalhando com gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde e segurança. E há 16 anos atuo na área acadêmica, como professora e coordenadora na PUC Minas. Eu coordeno alguns cursos de pós-graduação, entre eles o MBA em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança, MBA em Consultoria e Auditoria em Qualidade, o MBA em Consultoria e Auditoria Hospitalar, o MBA em Perícia e Valoração de Danos Ambientais e o MBA em Análise, Gestão e Monitoramento Ambiental, que inclusive é um curso novo que nós estamos lançando para início de 2023. Também trabalho muito com auditorias, eu atuo bastante com as auditorias, tanto ISO 9001, 1445, 16949, atuo também com auditorias, de primeira e segunda parte, tanto auditorias para planejar auditoria interna das exigências das certificações de qualidade, ISO 9001, 14.001 gestão ambiental e 45 como auditoria de segunda parte, quando as empresas solicitam auditoria em fornecedores. Eu atuo também, já atuei muitos anos auditando a cadeia de fornecedores Fiat. Publiquei um livro relevante na área ambiental, chamado Gestão Ambiental ISO 14.001 e Sustentabilidade, que foi fruto da minha dissertação de mestrado. E alguns artigos também publicados que vocês terão acesso no Google, buscando por assunto e nome, e no LinkedIn também. Então, vamos lá, vamos ao conteúdo da nossa palestra, que é muito importante, envolve o planejamento da gestão de riscos ISO 31000. Então, nós temos uma norma que descreve, ela formaliza as diretrizes para o gerenciamento de riscos, que é a ISO 31000, que está na versão 2018, ou seja, foi a última revisão dessa norma,
e ela determina as diretrizes para o gerenciamento de riscos. Vamos, então, aprender essas diretrizes, né? Então, de acordo com a ISO 31000, a aplicação dessa norma, ela deve considerar de imediato, né, na primeira análise da definição do gerenciamento de riscos, a análise de contexto da organização. Por quê? De acordo com a ISO 31000, cada empresa, de acordo com as suas especificidades, de acordo com o contexto de risco, maior ou menor, ela tem que primeiro contextualizar, né, o seu ambiente de risco. Então, para isso, na primeira fase, no contexto da organização, a empresa ela precisa identificar e considerar para determinar o gerenciamento de riscos. O contexto a partir da missão da empresa, o que a empresa faz, o que a empresa é, né, o que ela faz, quais os produtos e serviços, a visão, onde ela quer chegar, os objetivos estratégicos da organização, que estão direcionados à visão de crescimento da empresa, e também os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que estão direcionados diretamente e indiretamente à organização. Então, primeiro ela tem que entender isso. Qual que é o contexto de nível de risco que ela está inserida? Né? Um contexto muito crítico, com muitos riscos, como é, por exemplo, uma mineração, né? Uma mineradora, que tem um contexto já com características das suas atividades, ou é uma empresa com um contexto mais simples, que presta serviços, e são serviços de atendimento, né? E não tem tanta interferência de riscos. Então, vamos entender melhor isso, né? Para analisar o contexto, olha como que é importante entender as diferenças de contexto de riscos. Então, o escopo de riscos para uma empresa de serviços de limpeza é diferente dependendo da atuação da empresa. Então, uma empresa que presta serviço de limpeza de escritórios é diferente da atuação e contexto de riscos de uma empresa que presta serviço de limpeza em um hospital. Então, percebem que, né, essa análise de contexto ela é muito importante por isso, para entender e também, a partir disso, eu considerar o que eu vou determinar como ferramentas e metodologias de riscos, diretrizes de riscos, né, as defesas de riscos. Outro exemplo, escopo de serviço de transporte. O contexto da empresa, né, externo de uma empresa que presta serviço de transporte de mercadoria é completamente diferente de uma empresa de transporte, de serviços de transporte de resíduos perigosos. Então, percebam que os riscos que estão atrelados ao transporte de resíduos perigosos são riscos diferentes e em níveis, né, diferentes, índices de grandezas diferentes de riscos de uma empresa de transporte de mercadoria. As consequências são diferentes, né? E essa análise é importantíssima para a gente contextualizar e definir nas próximas etapas as diretrizes, as metodologias de riscos, a aplicação das etapas de riscos para essa empresa. Então, vamos lá. De acordo com a ISO 31000, o gerenciamento de riscos ele deve considerar o contexto interno e externo, como nós vimos agora, e também nós temos que entender, né, que o gerenciamento de riscos envolve um comportamento humano e fatores culturais. Então, essa análise de contexto de riscos também pode variar em função da cultura de riscos que já está consolidada ou não na organização e o comportamento humano, ou seja, a conscientização da mentalidade de riscos da equipe. E aí nós temos etapas, né? Nós temos
fases que nós temos que cumprir, né, para implantar a ISO 31000. Então, nessa figura, né, que mostra para vocês, nós temos o detalhamento do que eu vou explicar nesse mini curso de hoje, tá? Nós temos aí a etapa de escopo, contexto e critério do processo de gerenciamento de riscos. Eu vou explicar cada um deles. O processo de avaliação de riscos, que é realmente as etapas práticas, iniciando com a identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos e com tratamento de riscos, né? Ou seja, o que eu vou definir a partir da avaliação desses riscos, para mitigar os riscos, eliminar, né, se for possível, mitigar os riscos, controlar esses riscos. E eu tenho que também registrar, né, documentar, eu preciso ter essa documentação e comunicar com os envolvidos, né, de acordo com as responsabilidades da equipe, os níveis hierárquicos de defesa do risco e as definições internas que a organização determinou. Então, de acordo com a ISO 31000, eu preciso, né, planejar bem o gerenciamento de riscos e criar valor, proteção e valor para a organização. Então, para eu conseguir fazer isso, além dessa análise de contexto, eu também tenho que entender que a gestão de riscos está baseada em 8 princípios da gestão de riscos. Então, são princípios fundamentais para aplicar em qualquer empresa a gestão de riscos, tá? Então, nós vamos entender que nós precisamos, a partir do momento que a empresa definiu aplicar o gerenciamento de riscos, seguir esses 8 princípios, que são os princípios da melhoria contínua, fatores humanos e culturais, melhorar a informação disponível, a dinâmica, o princípio inclusivo, personalizada e estruturada e abrangente e integrada. Vamos entender cada um desses princípios, tá? São princípios fundamentais para elaborarmos uma política de gestão de riscos, né? Nós temos que nos basear em princípios para conseguirmos construir diretrizes dentro da nossa política de gestão de riscos da empresa. Então, o que são esses princípios? São princípios direcionados a uma gestão integrada de riscos, ou seja, o gerenciamento de riscos é parte integrante de todos os processos e atividades da empresa. Eu não posso gerenciar os riscos só em alguns processos, em algumas áreas, né? Então, ele precisa ser gerenciado de forma integrada, conversar com as áreas, porque um risco de uma área pode gerar consequências numa área subsequente, e assim por diante. Eu tenho que me basear também no princípio voltado para uma gestão estruturada e abrangente, ou seja, a gestão de riscos ela tem que contribuir com os resultados, né? Eu tenho que estruturar e fazer uma gestão de riscos funcional, que ela seja prática, que as pessoas entendam, que as pessoas vão ler a política de gerenciamento de riscos, de gestão de riscos e o procedimento para direcionar ali a aplicação da gestão de riscos e entender, ficar claro e objetivo para cada um e ser algo que vai ser prático, né? Que vai funcionar dentro da empresa. Eu também preciso personalizar a minha gestão de riscos. A gestão de riscos ela tem que se basear, né, para ser personalizada, no contexto interno e externo. Então, eu não posso pegar uma política de gestão de riscos de uma empresa X e aplicar para uma empresa Y, porque os contextos de cada empresa são diferentes.
Então, ela tem que ser personalizada, de acordo com seus objetivos estratégicos. Ela tem que ser inclusiva, né? Ela tem que envolver, ela tem que ser apropriada, né, para as partes interessadas, estar direcionada às partes interessadas e possibilitar ali o conhecimento, o ponto de vista e a percepção que sejam consideradas para o melhor resultado de conscientização e mentalidade de riscos da equipe. Além disso, nós temos também o princípio da dinâmica dos riscos, né? Então, nós temos que emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos de interno e externo da organização mudam. Então, a gestão de riscos ela é muito dinâmica, ela tem que ser atualizada sempre que necessário. Olha, eu fechei um contrato com uma empresa que vai gerar novos produtos que a empresa ela vai desenvolver novos produtos. Então, vão surgir novos riscos, porque se a empresa está desenvolvendo um projeto ou um produto, fabricando um produto ou prestando um serviço novo, ela tem que revisar a análise de contexto interna e externa. Isso vai mudar, né? Se ela tem uma mudança em algum escopo de trabalho, de serviço, de projeto com algum cliente, isso pode mudar o contexto de riscos, né? Se ela decidiu abrir uma filial numa outra cidade, né, diferente da que ela está acostumada a atuar, com uma nova equipe, ela tem que revisar esse contexto de risco e atualizar o gerenciamento de riscos. Além disso, nós também temos que considerar uma melhor informação disponível, né? Ou seja, as entradas para a gestão de riscos são baseadas em informações históricas e atuais. Eu sempre tenho que olhar o histórico, olha, quais os riscos já ocorreram na organização? No passado, qual que é o histórico de risco? Que tipos de riscos já ocorreram? Com qual frequência já ocorreu? E a partir disso fazer uma análise de expectativa futura, né? Ou seja, o gerenciamento de riscos ele envolve riscos reais, riscos do passado que já ocorreram e possíveis riscos do futuro que podem ocorrer. Então, nós chamamos de riscos potenciais. E também nós temos que considerar fatores humanos e culturais, porque o comportamento humano vai interferir no gerenciamento de riscos e a cultura da organização, a maturidade dessa equipe quanto ao gerenciamento e identificação de riscos e tratativas de riscos. E, por fim, o princípio da melhoria contínua. Eu sempre vou melhorar e aprender, né? Ou seja, uma evolução contínua para a gestão de riscos. Eu preciso sempre manter treinamentos para a equipe amadurecer e gerar maturidade da gestão de riscos. Então, vamos lá, vamos entender agora as etapas para aplicar a gestão de riscos de acordo com a norma internacional ISO 31000. Quais são essas etapas? Primeira etapa, nós temos que definir o escopo. Essa primeira etapa envolve a definição de escopo, contexto e critérios. Então, a norma, ela define, né, que a gente deve iniciar o gerenciamento de riscos definindo o contexto, escopo e critério. Então, o que seria o escopo? A gente tem que deixar claro, né, como o processo de gestão de riscos pode ser aplicado em diferentes níveis. Por exemplo, riscos estratégicos operacionais, programas de riscos, projetos de riscos, riscos direcionados a projetos, riscos direcionados às atividades, os níveis de riscos. E é importante ser claro sobre o escopo em consideração aos objetivos da organização, alinhados aos objetivos estratégicos, ok? Então, ao definir o escopo, a organização ela tem que considerar objetivos e decisões
que precisam ser tomadas. Nós temos que envolver, então, a diretoria, a gerência, né, para essas definições. Resultados esperados. Então, quais os resultados esperados que a empresa, o que ela espera ao implantar a gestão de riscos? Né? Quais os objetivos? Tempo, localização, inclusão e exclusões específicas, ela tem alguma determinação interna, corporativa, né? Alguma regra interna, alguma política interna direcionada à gestão de riscos, eu preciso considerar, caso ela tenha. Quais as ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos? Então, na empresa, essa empresa específica que você está, quais são essas ferramentas? Cada empresa vai definir um conjunto de ferramentas e metodologias de gestão de riscos, né? De acordo com a sua necessidade, o seu contexto de nível de risco. Quais os recursos requeridos, responsabilidades, registros que eu preciso manter, né? Então, eu preciso definir isso. Quais são os recursos? Eu vou precisar de recursos financeiros, investimentos, recursos de pessoal, equipe, né? Então, qual que é a equipe que vai gerenciar os riscos dentro da empresa, que vai tomar frente, elaborar os documentos, elaborar a política de gestão de riscos, elaborar o procedimento de orientação de risco, que vai realizar os treinamentos ou contratar os treinamentos, qualificar um comitê de risco. Então, quem vai tomar frente disso? E também direcionar o escopo de riscos para os projetos, processos e atividades que existem na empresa. Depois, nós temos que entender o contexto interno e externo, ou seja, essa empresa que a gente está aplicando os riscos, gerenciamento de riscos, agora, qual que é o contexto de risco que ela está inserida, tanto na análise interna quanto externa? Ela, internamente, já tem algum controle de riscos, alguns registros e documentos? Quem controla esses riscos dentro da organização? Qual área? Ou não, ela não tem nada. Qual que é o contexto de risco externo? Ela tem um direcionamento para riscos grandes, riscos significativos, as atividades e produtos que ela fabrica estão direcionados às atividades que possuem muitos riscos, ou seja, são riscos que são inerentes a essas atividades ou não. E quais as ferramentas, né, de gestão de riscos que eu vou utilizar? Nessa análise de contexto, eu sugiro utilizar a matriz SWOT nessa fase de contexto, tá? Então, nós não vamos usar só a matriz SWOT, mas nessa fase é interessante usar a matriz SWOT para entender, né, qual o contexto interno e externo da organização, direcionado aos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. E aí eu preciso considerar a gestão de riscos de acordo com o contexto dos objetivos da organização, também os fatores organizacionais que podem ser fonte de risco, ou seja, quais as fontes dos tipos de riscos desta organização, e o propósito e escopo do processo de gestão de riscos. Se eles estão direcionados aos objetivos da organização, eles precisam estar direcionados a esses objetivos, eles precisam estar alinhados, né? Conversar com a gestão maior da empresa, né? A gestão de toda a organização. Então, eu não posso ter gestão de riscos apenas numa etapa da organização, e sim em todas as áreas, todos os processos e atividades. Então, aqui temos a análise SWOT, só para ilustrar, né? Que essa fase é importante fazer essa análise interna de contexto externa para entender a quantidade, o volume, o contexto, as consequências de riscos
e objetivos direcionados que estão dentro dessa análise de risco dessa empresa específica. Depois, numa segunda etapa, nós temos a definição de critérios de riscos. Nós temos que definir quais os critérios que a empresa vai utilizar, né? Ela precisa estabelecer a quantidade, os tipos de riscos que ela pode ou não assumir em relação aos objetivos, e estabelecer critérios para avaliar a significância do risco. Eu preciso entender nessa etapa qual o volume de riscos significativos, né? Então, se eu não tiver um critério para avaliar a significância do risco, quantos riscos que eu tenho significativos, que são riscos altos, riscos médios e riscos baixos, né? E para a partir dessa definição, eu entender com a equipe, analisar o que fazer, as próximas etapas. Então, os critérios de risco, eles têm que estar alinhados à estrutura de gestão, personalizados de acordo com o propósito e o escopo da empresa. Os critérios também devem levar em consideração o ponto de vista das partes interessadas. Às vezes eu posso ter clientes, né, que vão exigir determinados critérios para os riscos que estão direcionados aos produtos e serviços que nós fornecemos para estes clientes. E os critérios também devem refletir os valores, os objetivos e recursos que a organização tem para aplicar, né, a política e as declarações de riscos, ou seja, qual a política que a empresa tem condições, em termos de recursos, valores e objetivos, de aplicar, né, direcionado ali ao contexto da empresa. Depois, numa próxima etapa, nós temos aí a quarta etapa, que é a identificação de riscos. Então, nessa etapa, nós vamos agora realmente colocar em prática o levantamento de riscos depois da parte anterior, que é o planejamento. Então, fizemos o planejamento, temos que identificar os riscos. Então, essa é a primeira etapa prática, né? Identificar esses riscos, realizar através de uma reunião com a equipe e fazer o levantamento de todos os tipos de riscos e registrar esses riscos. Depois, nós temos que analisar esses riscos. Depois que eu levantei esses riscos, eu preciso analisar esses riscos, entender esses riscos, né? Compreender cada risco e a natureza desses riscos, as características, para incluir o que? O nível de risco, né? Então, eu preciso entender ali a incerteza dos eventos potenciais, né, para avaliar as perspectivas de riscos envolvendo probabilidade e impacto. Então, eu tenho que considerar a probabilidade e impacto. Eu tenho que entender, né, qual que é a probabilidade do risco ocorrer e qual que é o impacto caso ele ocorra. O impacto está direcionado às consequências desse risco. O que pode ocorrer caso esse risco seja concretizado? Isso para o risco potencial. E riscos que já possuem um histórico, qual que é a frequência e o impacto desse risco, a combinação, né, desses dois pontos importantes para a análise de risco e entendimento do nível de risco. Então, aplicar as etapas, né, é viável nessa etapa aplicar o quê? Uma matriz de riscos ou qualquer outra ferramenta que determine critérios para a classificação do grau de risco, né? O índice de risco, o cálculo do risco, se o risco está num nível de risco alto, médio ou baixo, o cálculo de grau de prioridade desse risco, ok? Então, essa fase é muito importante. E nessa etapa, nós precisamos entender a natureza dos riscos, as características e também calcular o risco, né? Então, é viável o quê? Utilizar uma matriz para eu calcular e multiplicar ali a probabilidade e a severidade para entender a magnitude do risco, né? E aí, com essa análise, eu vou conseguir
ter, né, uma classificação e pontuar os meus riscos para entender quais são os riscos com uma magnitude de impacto alta, média e baixa. Os índices de riscos, para eu conseguir fazer o tratamento de risco. E aí, eu preciso, nessa penúltima etapa, avaliar os riscos, é a sexta etapa. Então, a partir do momento que eu conseguir analisar os riscos, eu vou avaliar os riscos, né? Avaliando os riscos com a equipe, eu vou tomar decisões a partir dessa avaliação de riscos, envolvendo essa comparação de resultados entre riscos alto, médio e baixos, a partir dos critérios estabelecidos, né? E aí eu tenho que avaliar os riscos para tomar as decisões com a equipe gestora, a equipe estratégica da organização e definir se nós vamos aceitar o risco, determinado risco, risco A, risco número 1, ele será um risco que eu preciso aceitar esse risco, né? Eu não tenho como atuar para mitigar esse risco. O que foi feito para mitigar já no passado já foi aplicado e atualmente não tenho o que fazer, ou eu vou considerar opções de tratamento de riscos, né, para tentar eliminar esse risco ou mitigar, diminuir, né, o impacto desse risco. E também realizar análises adicionais, né? Quando eu não conheço muito bem o risco, olha, esse é um risco novo, Cíntia, a gente não conhece esse risco, não entende muito bem as consequências, então vamos usar um diagrama de causa e efeito para analisar esse risco, entender as particularidades desse risco, para depois definir o tratamento do risco. Manter os controles existentes para os riscos, né? Eu preciso controlar esse risco, monitorar esse risco, e também eu vou reconsiderar os objetivos, porque, como lá atrás eu falei, os riscos são mutáveis, né? Eles são dinâmicos. Então, se eles são dinâmicos, eu posso mudar. Olha, esse risco no passado ele não era um risco crítico, ele passou a ser um risco crítico. Eu preciso fazer alguma coisa, definir alguma avaliação, reavaliação desse risco e com as mudanças dinâmicas, né, que o mercado tem, tanto internamente quanto externamente, eu vou ter que reavaliar com a equipe e definir os tratamentos desse risco. Eu preciso definir ações para mitigar esse risco, ok? Então, isso é muito dinâmico. E depois de avaliar, eu vou tratar o risco, né? Nessa etapa, eu tenho que identificar ações para os riscos. Então, nessa fase, eu preciso considerar que quais as ações, né? Selecionar ali as opções que eu tenho para tratar o risco, planejar e implantar essas ações, né? Um plano de ação para eliminar o risco ou mitigar o risco, né? E também avaliar a eficácia desse tratamento, ou seja, as ações definidas realmente reduziram, após a aplicação de todas as ações, na hora que eu recalculei o risco, reduziu o índice de risco, o nível de risco, e se reduziu, foi eficaz. Se não reduziu, não foi eficaz. Eu preciso redefinir de novo, reunir, definir novas ações para realmente ter uma eficácia no futuro. E também eu preciso decidir se o risco remanescente é aceitável ou não, né? Se eu tenho um risco remanescente, olha, equipe, vamos analisar de forma profunda esse risco. Ele é aceitável ou não? Como que nós vamos avaliar esse risco para tratar esse risco, né? E também, se não for aceitável, realizar um tratamento adicional, né? Porque com as mudanças, os riscos vão se readequar, readaptar, mudar com as infinitas definições internas e mudanças externas que vão afetar a organização. Eu posso ter uma dinâmica de risco que vai girar rapidamente a análise de riscos.
Então, como aplicar a gestão de riscos, né? Como aplicar uma política de gestão de risco, como iniciar, né, a aplicação da gestão de riscos. Além de tudo que eu expliquei, né, a partir dessas etapas que eu expliquei, nós temos que definir uma política de gestão de riscos e aplicar essa política de gestão de riscos com base em ferramentas e metodologias de riscos. Nós temos infinitas ferramentas e metodologias de riscos, né? Inclusive, temos uma norma, a 31.010, com as principais ferramentas de gestão de riscos. Quais são elas? Nós temos a matriz de riscos, nós temos o FEMEA, nós temos mapas de riscos, nós temos a PR, análise preliminar de riscos, diagrama de Pareto para ajudar a investigar melhor o risco. Nós podemos aplicar plano de gestão de riscos, mais a matriz de riscos, combinando várias ferramentas e metodologias. Então, eu não preciso usar apenas uma ferramenta de riscos, né? Eu não preciso usar apenas um tipo de ferramenta ou metodologia, eu posso combinar algumas ferramentas, até porque, dependendo da análise de contexto de riscos, eu vou usar muitas ferramentas, né? Tem empresas que precisam utilizar uma combinação de ferramentas para conseguir gerenciar bem os riscos e aplicar sua política de gestão de riscos. Então, eu vou finalizar, né, o nosso conteúdo, a nossa palestra, a partir de uma conclusão mostrando um exemplo de política de gestão de riscos, né? O que nós temos que definir nessa política? A política é a base do gerenciamento de risco, da gestão e das etapas de riscos dentro de qualquer empresa. A política de gestão de riscos, ela contém o quê? Os princípios e diretrizes de gestão de riscos que a empresa definiu para orientar a equipe a aplicar essas etapas da gestão de riscos. Então, a estrutura da política, né, escrever uma política bem direcionada à empresa, específica à empresa, ao contexto de riscos da empresa, ao contexto interno e externo, ao escopo, né, da organização específica importante. E aqui eu coloco o exemplo de política de gerenciamento de riscos. É claro que é um exemplo resumido, né, que a política da Natura ela é bem mais detalhada, mas aqui eu estou mostrando apenas as diretrizes que a empresa Natura definiu. Então, olha como que é importante definir a base da gestão de riscos, que é a política de gerenciamento de riscos. Então, o Grupo Natura, ele está comprometido em manter um modelo de governança robusto e integrado, a importância da palavra integrado, visando assegurar para os benefícios de seus públicos de interesse, ou seja, as partes interessadas, acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade, governo, investidores, a concretização dos seus objetivos empresariais, cumprindo suas responsabilidades com diligência e prestação de contas. Então, o grupo entende que o gerenciamento de riscos e oportunidades como sendo um componente fundamental desse compromisso. Então, para isso, o que ela fez? Olha, o gerenciamento de riscos e das oportunidades é um processo contínuo, como a própria ISO 31000 disse, melhoria contínua, transparente, de responsabilidade de todos os profissionais da organização, em todos os níveis, ou seja, envolvendo as responsabilidades. Se eu não envolvo os níveis, né, e as responsabilidades dentro de cada nível da organização, eu não consigo praticar a gestão de riscos, ela fica só na teoria. Cada um é responsável por conhecer os riscos da sua área de atuação e geri-los de acordo com os conceitos, diretrizes e direcionamentos contidos nessa política em seus documentos complementares. Olha que importante, documentos complementares. Então, a Natura desdobrou essa política em documentos complementares que determinam ali todas as etapas da ISO 31000, né? Metodologias e ferramentas de riscos,
comunicação dos riscos, responsabilidades, todos os detalhes, né, das etapas de gestão de riscos estão nos documentos complementares. E para isso, a política de gerenciamento de riscos da Natura definiu 3 linhas de defesas. Olha que interessante. A primeira linha de defesa é composta pelas áreas de negócios do grupo Natura, incluindo suas coligadas e controladas, responsáveis pelos riscos e oportunidades que gerenciam. E a segunda linha de defesa é composta pelas estruturas de controle, que devem instrumentalizar os gerentes, ou seja, os gestores da primeira linha para o correto gerenciamento de riscos e oportunidades. E a terceira linha de defesa é composta pela auditoria interna, atuando com um olhar independente para verificar a eficácia do modelo, dos papéis e responsabilidades mais abrangentes de cada linha de defesa em relação ao gerenciamento de riscos. Então, olha a importância da ferramenta de avaliação auditoria interna, né? Utilizar essa poderosa ferramenta de avaliação que é a auditoria para entender se as etapas, fases, metodologias, diretrizes foram aplicadas, se elas estão sendo aplicadas em todas as áreas e níveis da organização, de acordo com o que a Natura definiu e com o que qualquer outra empresa irá definir, ok? Então, esse é o modelo para contextualizar, para exemplificar, né, o início da aplicação dessas etapas da ISO 31000 que nós vimos hoje. Então, pessoal, se vocês gostaram, né, se vocês perceberam aí que a ISO 31000 é essencial para a organização que vocês trabalham, façam contato comigo. Eu vou deixar aqui o link de um curso sobre gestão de riscos ISO 31000, que gera um certificado de 12 horas de curso, que está na Hotmart. É só vocês digitarem lá no Google Gestão de Riscos ISO 31000, Cíntia Amorim. Depois dos anúncios, vai ser o primeiro que vai aparecer, tá? E também deixar os meus contatos para, caso vocês precisem de algum suporte, consultoria, tanto na ISO 31000 como na ISO 9001 de gestão da qualidade, gestão ambiental ISO 14001 e gestão de saúde e segurança ISO 45001. Então, nós temos aqui o e-mail, o WhatsApp, o meu canal do YouTube, o Instagram e também o LinkedIn. Então, estou disponível aí para um futuro contato, caso vocês precisem, queiram aprofundar nesse assunto tão relevante, tão importante. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela oportunidade nesse seminário, nesse evento tão importante, e até a próxima. Fiquem com Deus.